Tudo bem, pessoal. Algumas pessoas têm habilidades de sobrevivência muito baixas. Ok, eu sei que estou brincando com fogo. Eu tomo cuidado, mas algumas pessoas simplesmente não entendem que estão brincando com fogo. Algumas pessoas simplesmente não entendem a seriedade das escolhas de vida que fizeram. Por exemplo, esse cara, ok? Eu não estou envergonhando ele porque, infelizmente, ele se foi, ele morreu. Eu não sabia disso. Isso deveria ter sido uma grande notícia na época porque eu sou o número 1 quando se trata de zoar o pessoal do Gays for Gaza. Na verdade, você sabe, você conhece essas pessoas. Você sabe de quem estou falando. Essas são as pessoas de quem estou falando. Gates for Gaza. Esses idiotas, eles são piores do que galinhas a favor do KFC. Veja como os muçulmanos os veem. Ibn Abbas disse ao profeta: quem encontrar alguém fazendo o ato do povo de Ló, mate tanto quem faz quanto quem sofre. Jarok Badra pergunta: você é ativo ou passivo? Nem sei o que é isso. E você? Não importa se você é ativo gay ou passivo gay, se você dá ou recebe, não importa. Os dois vão morrer. Eles matam tanto o ativo quanto o passivo. Ela está dizendo isso sim. Deixa eu te mostrar outra coisa. Um gay pró-Gaza é mandado embora por muçulmanos. Você acha que o principal método é eu quero ver? Aliás, estamos dançando com todo mundo. Cristão, muçulmano, gay, todo mundo. Somos uma banda completa. Quer se juntar? Vamos lá. Ele basicamente mandou o cara se danar. Ok, pare. Isso é bom pra você, cara. Ele basicamente mandou ele ir embora. Sabe, isso é perfeitamente normal. Eu preciso te mostrar esse vídeo. Esse é o meu favorito. Esse cara muçulmano está bravo. Ele está dizendo que a razão pela qual Gaza não está sendo libertada é porque temos homens homossexuais, gays, apoiando isso. É por isso que Alá não está satisfeito conosco. Mas olha a descrição que ele vai te dar. Mas vão haver pecados no processo e você vai estar sentado ao lado de um cara que vai lá e penetra e sodomiza outro cara hoje à noite. Você vai esperar muito da sua vitória porque está ao lado de um cara que literalmente vai inserir seus genitais na ânus de outro homem. Ok, então agora você entende o contexto. Agora, quando você sabe que esse tipo de hostilidade existe em uma cultura, por que você iria bajular essa cultura? Eu colocaria o máximo de distância possível entre mim e eles. Ok, isso é senso comum. É disso que eu estava falando quando mencionei instinto de sobrevivência. Mas essas pessoas não têm esses instintos de sobrevivência. Talvez por isso algumas pessoas paguem com a própria vida. Veja esse cara. Não conhecia essa história, acabei de receber. Esse cara era um imã abertamente gay na África do Sul. Ele se assumiu gay. Ele criou uma mesquita onde era o imã, que deveria ser um espaço seguro para muçulmanos LGBTQIE+. Sou Muhsin Hendricks, o primeiro imã abertamente queer do mundo. Quando eu observava a forma como muçulmanos queer lidavam com esse dilema entre o Islã e sua orientação sexual e identidade, senti que precisava fazer algo a respeito. E eu pensei que precisava fazer algo a respeito. Precisamos ter um Islã acolhedor para gays, sabe? Ajudar provavelmente seria ser autêntico comigo mesmo e me assumir? Eu acho que é possível ser queer e muçulmano, ou queer e cristão. A representatividade. Gente, só quero dizer que não estou pegando no pé dele e vocês vão saber o que aconteceu. Mas eu simplesmente acho importante destacar ou até mesmo zombar desse tipo de mentalidade. Quando dizemos que gays for Gaza são estúpidos, estamos falando dessa mentalidade. Como você pode apoiar uma ideologia que quer você morto? Eles querem você morto. É pelo mesmo motivo que ficamos frustrados com mulheres brancas que passam por algum tipo de crise mental porque, você sabe, o modo de vida ocidental não as serviu bem. O que elas fazem? Vão ao extremo oposto e usam sacos de lixo ao redor do corpo. Fiz vários vídeos sobre isso. Veja a playlist Misoginia no Islã. Por que você está bajulando uma religião que te subjuga? Pelo menos com as mulheres, elas têm um papel naquela sociedade, embora seja um status muito inferior. Dizem, somos tratadas como rainhas. Sim, mas não podem sair de casa. É como viver numa gaiola dourada. Mas ainda assim somos rainhas. Assim, elas ao menos sobrevivem, mesmo como cidadãs de terceira classe. Mas se você for gay, é disso que ele fala. Se você é gay, então gays e muçulmanos podem ser as duas coisas. É isso que ele diz. Não vai terminar bem e você sabe onde isso vai dar. Na nossa fé ou religião que nos foi transmitida.
É uma que não nos inclui. E se você realmente estudar a religião, e estou falando especificamente do Islã, vai perceber que o nosso patriarcado, na verdade, influenciou a interpretação das escrituras. E por isso é um processo importante para muçulmanos queer que querem permanecer fiéis às suas tradições, voltarem a dialogar com essas interpretações e, de certa forma, dar uma leitura queer a essa interpretação. Ninguém tem o monopólio da fé, então nós podemos reivindicar essa fé. Então ele tentou reivindicar essa fé. Ele se tornou um imã assumido de uma mesquita. E infelizmente isso foi o que aconteceu com ele. Eu não posso mostrar o vídeo inteiro para você. Esse cara, esse muçulmano aparece, bloqueia ele, aponta uma arma para ele, atira nele e obviamente o deixa lá e vai embora de carro. Então, infelizmente, aquele imã gay morreu. Ele está morto. E, novamente, esse é um vício letal, muitas vezes fatal para algumas pessoas. Eu digo, tragam de volta os manicômios. Essas pessoas precisam da nossa ajuda. Essas pessoas precisam dos melhores serviços de saúde mental que pudermos oferecer a elas. Não é incrível que em todas as outras áreas das ciências médicas nós avançamos, progredimos e encontramos soluções melhores? Mas na saúde mental, nós os liberamos. É a única área em que fazemos isso. O melhor é deixá-los por conta própria. Essa é a ideia da ordem mundial liberal moderna. Que se você está mentalmente insano, então te deixam ir. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais muitas pessoas, estamos vendo todos esses ataques terroristas e pessoas atropelando outras pessoas. E aí eles aparecem e dizem, olha, era só um paciente com problemas mentais fazendo suas loucuras. Bem, ele deveria ter sido trancado. Ele deveria estar em um asilo mental. Isso acabou de acontecer no fim de semana. Surpresa, surpresa, mais um muçulmano. Isso aconteceu no fim de semana, no dia 17 de maio. Um muçulmano chamado Salim Al-Qadri, na Itália, dirigiu. Todos na imagem, menos esse cara, serão atropelados por ele. E quando ele terminar, você verá corpos mutilados caídos na rua. Obviamente não vou mostrar isso para você. Isso é o Islã. Então esses caras precisam da nossa ajuda, pessoal. Mas ao invés, dizemos, deixem eles irem por conta própria. Isso vai acontecer. Vejam, é o que os muçulmanos dizem abertamente e com orgulho sobre homossexuais. Duas fases. A primeira é a inclinação psicológica e a atração pelo mesmo sexo. Isso acontece frequentemente agora, até entre nossos filhos muçulmanos. Talvez tenham uma predisposição psicológica para serem homossexuais, esse pode ser o motivo. Então eles estão realmente reconhecendo isso, mas é claro que vão tentar inserir a religião no meio. Por causa da grande exposição na nossa sociedade aos homossexuais, isso se tornou algo normal para eles por causa da convivência. Isso é totalmente mentira. Eu defendi o movimento pelos direitos dos gays na universidade. Tenho amigos gays há mais de 20 anos, nunca senti necessidade de mudar para o lado gay. Ou você é gay ou não é. Eles já sentem essa atração. Parece uma doença se espalhando, principalmente pela mídia e pelo que vemos atualmente. Havia um vídeo, não sei se estava em urdu ou em inglês. E isso vai muito fundo na tradição islâmica. Imam Malik, um dos 4, aqueles que conhecem o Islã sabem o quão popular esse Imam Malik é, o quão importante ou significativo esse cara é no Islã sunita. Imam Malik praticamente criou a 4ª madhab. Muwatta Malik é o livro. E a jurisprudência Malik que ele criou. Então, na jurisprudência sunita, existem 4 grandes escolas jurídicas. Hanbali, Shafi'i, Maliki, e qual é o 4? Eu esqueci. Enfim, então o Malik é um deles. E ele anotou isso. Acho que tem uma história associada a ele, ou na verdade ao seu aluno, que conta que um estudante veio até ele. Um garoto, um menino jovem veio até ele, mas ele era muito bonito. Deixe-me encontrar isso. Se eu tiver esse vídeo desse jeito, na verdade, deixa eu terminar isso. Desculpa. Sabe, eu me distraio. Na verdade não, agora que eu falei isso. Desculpa, eu sei que você odeia quando faço isso, mas é importante trazer contexto para as pessoas. Ok, esse é um trecho de um vídeo em urdu. Não coloquei legendas, então vou explicar. Esse cara fala sobre o Imam Ibn Hanbal, não Malik. Desculpa, eu estava errado. Então, um rapaz bonito vem até ele para aprender o Alcorão. Mas o Imam Ibn Hanbal diz, sabe de uma coisa? Eu disse, vá embora, aprenda e memorize o Alcorão. Depois de algumas semanas, ele voltou e ele perguntou, você memorizou o Alcorão inteiro? Ele respondeu que sim e queria aprender mais sobre o Islã, pedindo que fosse meu professor. Mas o Imam Ibn Hanbal estava dizendo, não, você não foi embora?
porque ele era muito bonito e às vezes surgem pensamentos impróprios. Ele queria desencorajá-lo e o enxotava. Depois ele volta. Ele ficou impressionado com a dedicação dele em aprender a fé em Alá. Então ele disse, sabe de uma coisa? Raspe a cabeça. Ele o força a raspar a cabeça e sentar atrás de uma coluna fora de sua vista. Então é sobre isso que esses caras estão falando. Que é, sabe, tem um... Eu não sei, talvez Oscar Wilde estivesse certo quando disse que todo homem é um pouco gay. Eu não sei. Acho difícil acreditar nisso. A homossexualidade é conhecida como um pecado em todas as religiões. Não há dúvida sobre isso. Assim como o adultério, assim como roubar, assim como mentir, assim como matar. Todos esses são pecados conhecidos em todas as religiões. Não é verdade? Todas as religiões concordam com isso. O hinduísmo não liga para isso. No entanto, a homossexualidade ocupa um espaço muito maior na imagem pública. Nós não vimos um assassino, adúltero, ladrão, fornicador, mentiroso, se apresentam publicamente e concorrem ao cargo mais alto dos Estados Unidos da América. Vimos homossexuais se apresentando e concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Sério? Quem é abertamente gay que concorreu a um cargo? Já vimos chefes de departamento, secretários de departamento, que são o segundo ou terceiro cargo mais alto, ou, Ok, entendi o seu ponto. para comparecer à inauguração e às festas com ele. Isso é uma grande exposição e invasão aos nossos valores pessoais como muçulmanos. Todos nós devemos impedir isso, reforçando e construindo esse escudo entre nossos filhos e essa doença que continua se espalhando. Sim, você pode fazer isso saindo do nosso ocidente livre. Ok, vai embora. Reconheço que cristãos têm questões com a homossexualidade, mas não são tão bárbaros quanto essas pessoas ao lidar com isso. Na verdade, não se trata de homossexualidade. Desculpe. Temos práticas e valores liberais, não nos envolvendo nos assuntos privados das pessoas, como o que fazem na cama. Esse é um valor ocidental. Essas pessoas não entendem isso, mas querem viver no Ocidente. Quando o pessoal LGBTQ vai perceber? Por isso quis fazer este vídeo. Eles não veem vocês como amigos. Você pode bajular e se esforçar o quanto quiser por eles porque você odeia o Ocidente ou odeia o homem branco. Mas esses caras odeiam você. Force o muçulmano a adotar os valores britânicos. Agora nós não gostamos da sua cultura. Nós não gostamos dos seus jogos de azar, da sua homossexualidade e da sua promiscuidade. Nós não gostamos disso. E das suas leis feitas pelos homens, nós não gostamos disso. Eu acho que o que temos é melhor. Vamos ficar com isso, vamos continuar com isso sim. Vocês ficarão com isso, mas eles não iriam para seus países. Beleza, vou terminar rápido com esse vídeo engraçado. Achei que fosse uma piada. Talvez o cara que ligou esteja brincando, mas olha só isso. Então, basicamente, é isso? Terroristas aspirantes perguntam ao Sheik se ele pode se tornar homossexual por um tempo? Então o ânus dele fica tão largo e aberto que ele pode contrabandear explosivos dentro do ânus. Então ele está dizendo, deixa eu conferir a citação de Oscar Wilde também enquanto isso. Ok, deixa eu ver. Talvez tenha um pouco de gay em mim ou não. De qualquer forma, eu vou morrer. E se ele realmente começar a gostar disso, então ele pode mudar seu ponto de vista. Bem, sabe de uma coisa? Desculpa, Eu gosto disso. Eu não vou contrabandear explosivos no meu traseiro. Então talvez, espero eu, ele tenha descoberto que na verdade é gay. Mas vamos supor, se ele não gostar, então ele diria, ei Deus, eu só estava fazendo isso por você. Veja como esse cara é esperto. Ouça só. Vou ler para você, pois está em árabe e você não entenderia. Um wahhabita escreveu, querido Sheik, que Alá lhe conceda o martírio e virgens de olhos negros no paraíso. Opa, qual o problema com virgens de olhos azuis? Eu queria realizar um ataque suicida. Procurei o Sheik Abu Dimah al-Qassab. Isso é real. Quem me disse que eles tinham inventado uma forma engenhosa, nova e sem precedentes de ataques suicidas? Elas são chamadas de cápsulas explosivas. São inseridas no seu ânus para treinar para esse método de jihad. Infelizmente, você tem que deitar com o nosso ímã, que precisa inspecionar a cavidade para garantir que essas cápsulas entrem direitinho e fiquem lá.
Então, para isso, você precisa ser sodomizado por um período de tempo para que o seu ânus fique mais largo, abrindo espaço para os explosivos. Minha pergunta é, onde eu posso permitir que um dos mujahidin... Eu posso, meu Deus, essa exploração é de outro nível. Ok, existe uma exploração. No Islã, isso é chamado de casamento halalá. Sim, o que ocorre se um marido, por raiva, acidentalmente divorcia a esposa 3 vezes? Divórcio, 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 talak, talak, talak. Então ela se torna haram para ele, mas digamos que ele se arrependeu da decisão. Ele disse, meu Deus, o que eu fiz? Não, eu quero você de volta, Salma. Eu amo o jeito que você faz shawarma para mim. Eu não posso te deixar ir. Mas ela se tornou haram. Então existe uma prática chamada halalá. Então, para isso, essa mulher, essa esposa recém-divorciada, tem que ir até outro homem, alguém que vai se casar com ela, e ele tem que dormir com ela. Sim, Maomé disse que ela não se tornará lícita para o primeiro marido até que ela tenha provado a doçura do néctar dele ou algo assim. Não sei, ele só usou uma metáfora estranha, mas significa que, se ela não transar com o novo cara, não será halal para ele. Essa prática se chama halalá. Então, no Iraque, descobriram, foi a BBC que noticiou, que existem centros de halala no Iraque, onde mulheres britânicas divorciadas vão para o Iraque. Transam com esses imames que oferecem serviços de halalá, então? Então, mulheres muçulmanas vão para lá, vão para o Iraque ou para o país de sua escolha, mas a reportagem da BBC era sobre o Iraque, centrada no Iraque. Elas iam até esses homens, pagavam para eles e transavam. Depois se divorciavam, voltavam e se casavam novamente com o marido. Sim, é isso que ocorre no Islã. Achei explorador, sabe? Além de terem uma transa casual com uma mulher, ainda recebem por isso. Mas olha só, eu quero saber quem é esse mujahid. Quem é esse gênio que inventou esse método de jihad? Você quer ir para o paraíso? Quer ganhar 72 virgens de olhos negros? Tudo bem, mas eu tenho que te comer primeiro. Então esse cara muçulmano está dizendo, está tudo bem eu permitir que um dos mujahidin tenha acesso ao meu ânus, se minhas intenções forem honrosas? Por favor, eu não quero testar a frase do Oscar Wilde. Eu não sou gay, não estou fazendo isso por prazer, mas eu posso fazer isso, por favor? E o propósito é treinar para a jihad alargando meu ânus. Então o cara disse, o cheque louvou Alá e disse, em princípio a sodomia é proibida. Em princípio está errado. Você sabe, Alá disse isso, não está errado. No entanto, a jihad é mais importante. Acho que o David Wood fez um vídeo sobre esse cara da Dawa na América que disse praticamente a mesma coisa. Acho que ele também estava sendo comido, mas não lembro direito da história. Essa é a versão definitiva de Al-Zud. Como podia esquecer disso? Ele está ficando zotificado. Acho que o imã deveria ter mencionado, mas o profeta Muhammad ficou zotificado. A jihad é considerada o auge do Islã, sendo mais importante, mesmo que a sodomia seja o único meio de atingi-la. Se você tiver que ser penetrado para ir para Jannah, então está perfeitamente bem. Não há problema nisso. Não é haram. A regra é que a necessidade torna o proibido permissível. Confiram o que eles estão debatendo, pessoal. É com essas pessoas que lidamos. Algo necessário para cumprir um dever vira obrigação. Mas, enfim, basicamente ele disse que está perfeitamente certo você ser penetrado para poder realizar a jihad. Allahu Akbar. Bum! E vai explodir do outro lado, isso vai ser um peido e tanto? Enfim, vou encerrar rapidamente. Não são só os clérigos que estão dizendo isso, olhem só. Esses são hadiths sahih. Este é o Sahih Bukhari 5285. Alá amaldiçoou aqueles homens que imitam as mulheres, ou seja, assumem os modos femininos, e aquelas mulheres que assumem os modos masculinos. Portanto, homens e mulheres transgêneros também estão condenados. Alá os amaldiçoa, o profeta também, homens afeminados, meu Deus, esses homens. O vídeo aborda homens que adotam comportamentos femininos e mulheres que adotam comportamentos masculinos. Ele afirmou, expulsem-nos de casa. Ok, até agora não está tão ruim, aí está. Este é um ponto muito importante. Ed Ibn Abbas, que é um tio mais novo, mas tio de Muhammad, quem quer que você encontre fazendo como o povo de Ló fez, ou seja, homossexualidade, ou seja, o que esse homem estava tentando fazer era alargar sua cavidade anal. Mate quem faz isso e com quem isso é feito. Então, ambos devem ser mortos.
A menos que você esteja fazendo isso por jihad. E se você encontrar alguém tendo relações sexuais com um animal, mate-o e mate o animal. Por que o animal? Todas aquelas pobres cabras no Afeganistão e nas partes do norte do Paquistão, que diabos? Então essa é a religião com a qual estamos lidando, pessoal. Então tirem suas próprias conclusões. Então a grande moral da história é: você não precisa do Islã. Você realmente não precisa de Islã nenhum. Crie sua própria versão espiritual de religião, sabe? Tipo, tenha um pouco de respeito por si mesmo.